Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com a Vivi, e esse vídeo é a continuação do tema falando sobre a sutileza da imoralidade sexual. E hoje a gente vai falar sobre as principais distorções da sexualidade, que vai falar sobre a prática da fornicação, adultério e homossexualidade. Vamos lá falar sobre a prática da fornicação. No contexto evangélico, a fornicação passou a ser entendida como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento por pessoas solteiras. Então, resumindo, a fornicação é o ato sexual feito fora do casamento. E a gente está falando sobre isso porque esse canal é um canal cristão. Então, ele é destinado para as pessoas cristãs e para as pessoas que não conhecem o Evangelho, mas que têm o desejo de aprender. Então, nós sabemos que a Bíblia ela fala assim, a respeito do sexo, que os cristãos fazem é normal, mas dentro do casamento e não fora do casamento. Do contexto bíblico, é importante que o homem e a mulher se casem primeiro para poder terem esse tipo de relações. Mas quando ambos são solteiros, por quê? Porque não se casam, tanto que a Bíblia ela não fala de namoro. Hoje em dia tem a questão do namoro e tal, de se conhecer, mas a Bíblia não fala a respeito do namoro. Era o casamento, ou você era casado ou você era solteiro. Não tinha essa coisa de namorando, ficando, enrolado. Ou você realmente era solteiro ou você estava casado. Não que o namoro em si seja errado, mas de estar namorando e tá fornicando, então você tá pecando contra Deus, pecando contra o seu próprio corpo. E hoje as pessoas praticamente quase não falam a respeito disso, né? Quase não é ensinado para os jovens, para os adolescentes a respeito disso. Tanto que as pessoas continuam cometendo esse tipo de ato e continuam servindo a Deus, continuam cantando, pregando, sendo líder, pastoreando, como se fosse algo normal, porque hoje o mundo diz que é normal, afinal você tem que se conhecer, tem que conhecer aquela pessoa que você tá namorando, que você tá junto, porque eles acreditam assim, que o namoro é aquele momento que você tá conhecendo o outro. Então se tu não conhece ele, tu vai casar, e aí tu vai descobrir o que é o casamento, vai desgostar e vai se separar. Só que quando você vive na direção de Deus, você não é enganado, você não é confundido. Muito pelo contrário, você pode ter um casamento abençoado, uma vida sexual abençoada, sem nunca ter experimentado antes. É possível você viver isso, desde que você viva de acordo com os princípios bíblicos e tenha a sua vida direcionada por Deus. Agora é importante também você não se casar somente para cometer o ato sexual, porque é esse que é o problema da juventude das pessoas de hoje, porque elas pensam assim, eu não quero mais pecar contra Deus, mas o fogo tá tão grande, então o jeito é eu casar. E aí elas casam somente por causa desse ato, principalmente por isso, por causa desse ato. E aí elas fazem, às vezes não é legal, às vezes não é bom, elas percebem que casaram com a pessoa errada, e aí vão se divorciar e vão cometer outro pecado, e aí um abismo vai chamando outro abismo. Então, por isso é importante nós vivermos baseados na palavra de Deus e procurarmos do Senhor a pessoa certa para nós. O adultério. O adultério, hoje em dia, ele não é crime, mas ele continua sendo pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia Sagrada, reprova veementemente a prática do adultério. Tanto que Deus reprova essa prática, que vocês sabem da história de Davi e Betseba, que Betseba era casada com um dos guerreiros, um dos oficiais de Davi, e Davi, ele se interessou por ela, porque ele viu ela tomando banho. Em vez dele fugir, né, da imoralidade sexual, não, ele continuou lá olhando, né? E muito pelo contrário, muito assim mais avançado. Ele olhou e desejou ter aquilo. E não somente desejou, que ele realmente teve a atitude, ele teve a relação sexual com a mulher que não era dele. E aí o Senhor enviou um profeta para ir ao encontro do rei Davi e dizer, olha, isso que tu tá fazendo é errado. E o Senhor, ele exortou Davi, mesmo Davi sendo homem segundo o coração de Deus, Deus exortou ele. Então aqui já fica claro, já fica evidente que por mais que nós sejamos filhos amados por Deus, ele não passa a mão na nossa cabeça não, ele nos ensina, ele nos exorta. Então o adultério, o que é o adultério? Você está casado com um homem ou com uma mulher e você manter relações sexuais com outra mulher ou com outro homem, e até mesmo cobiçar, como a palavra de Deus diz. Antes era só o ato sexual, mas se hoje você olha e tem desejos com essa pessoa, com essa mulher ou com esse homem, você já está adulterando, você já está traindo, você já está sendo desleal a Deus e ao seu próximo.
Hoje, isso é visto com muita naturalidade. Inclusive, hoje as pessoas zombam, falam a respeito de ser corno, de ser isso, de ser aquilo. As pessoas, sabe, criam memes, acham que é normal, todo mundo já foi corno, todo mundo, se não foi, vai ser. E tratam isso com naturalidade, como se fosse uma coisa, tipo, normal, uma coisa legal, uma coisa que as pessoas vêm se acostumando. Mas na verdade não é pra ser assim. Principalmente no meio cristão, a pessoa precisa fugir desse tipo de prática, porque a prostituição, o adultério, todos esses pecados que envolvem a vida sexual, que envolvem a sexualidade, eles se tornam vícios. Então a pessoa é como se ela fosse ali invadida por vários espíritos ruins e ali ela não tem mais controle, ela não tem mais domínio sobre o seu corpo, sobre os seus sentimentos. Ali são os espíritos malignos que regem, que tomam a direção da vida daquela pessoa. E por mais que ela queira mudar, ela sente uma enorme dificuldade. Então, para nós não termos que enfrentar esse tipo de problema, de luta espiritual, a gente precisa se afastar desse tipo de tentação. Agora a gente vai falar sobre homossexualidade. Vai dizer assim: os cristãos que têm na Bíblia essa única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Então, o autor dessa revista ele está dizendo assim, que ele acredita que a homossexualidade é um comportamento adquirido, ou seja, você decide se você vai se relacionar com homem, você decide se você vai se relacionar com mulher, você que decide se você vai sentir atração por um gênero ou por outro. Ele não acredita que seja um determinismo biológico, ou seja, ele não acredita que a pessoa nasceu com aquilo. E ele vai dizer que não tem nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética, ou seja, o ser humano nasce com aquilo. Aí eu já vou discordar, no caso dessa revista e desse autor, porque eu acredito que as pessoas, pelo menos algumas que eu já conheci, que eu tive contato com, existem pessoas que nascem, sim, homossexuais. Eu acredito que pessoas nascem, sim, com a tendência de gostar mais de homens ou de gostar mais de mulheres. Existem pessoas que têm um lado mais afeminado, que nascem dessa forma, tem a voz, tem o jeito, eles nascem assim, não é eles que decidem ser assim, mas eles nascem, é como se viesse uma força maior desde o ventre da mãe deles, a infância, a adolescência, a juventude, e aquilo fosse só se fortificando, aquilo fosse só aumentando na vida dele e ele não consegue, por mais que ele tente, tanto que a gente vê testemunho, pessoas que serviam a Deus, que falam, olha, não, eu tenho sim, eu gosto de homem, mas eu sirvo a Deus, então eu vou negar esse sentimento dentro de mim. E durante determinados momentos eles conseguem negar realmente, eles não se relacionam com aquele sexo na qual eles se identificam, na qual eles gostam. Mas eles reprimem esse desejo. Mas com o passar do tempo eles não conseguem mais, porque é mais forte, faz parte deles. Então, se eles negarem esse tipo de desejo, é como se eles deixassem de ser eles. É como se eles tentassem ser algo que eles não conseguem ser. Então, eu já vou contra esse pensamento. Eu acredito que a homossexualidade, ela é um fator biológico, sim. A pessoa nasce com aquilo. E lembrando que não é porque eu acredito que a pessoa nasce com isso que eu tô dizendo que eu concordo com isso, né? Porque eu não posso concordar nem discordar em relação à vida de outra pessoa. É ela e Deus, ou é ela e ela mesma. Mas, seguindo os parâmetros bíblicos, eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Ele vai dizer assim: assim os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não fruto de preconceito. É como eu falei pra vocês, se a Bíblia diz que o homem é pra mulher, a mulher é pro homem, então é o homem é pra mulher, a mulher é pro homem. Eu não posso dizer que o homem é pro animal, o animal é pra mulher, porque Deus não tá falando isso, é como eu falei. Se Deus te diz que A é A, eu não posso dizer que A é B, eu tenho que seguir aquilo que Deus falou. 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também têm se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Então, o ato em si sexual, ele não é ruim, ele não é negativo, dependendo da forma que você vai praticar e com quem você vai praticar. Diz assim, a Bíblia não condena a prática sexual quando ela é
diferenciada dentro dos limites que o Criador estipulou. Então, se foge a esses parâmetros, se foge o ensinamento, se foge a moral estabelecida por Deus, então é pecado, a gente tem que se afastar. E mais lá pra frente a revista vai falar ainda sobre a questão da homossexualidade, vai falar que mesmo a homossexualidade sendo vista como um pecado, mediante a Bíblia, segundo a Bíblia, mas nós precisamos entender que todas as pessoas, elas foram criadas por Deus. Jesus morreu por todas as pessoas, independente do que elas são, independente da decisão que elas tomam, que elas irão tomar. Deus morreu por todos, morreu por justos, pelos injustos, morreu por aqueles que acreditam na Bíblia, por aqueles que não acreditam, morreu pelo hétero, morreu pelo gay, morreu pela lésbica, morreu pelo solteiro, morreu por todos nós. E não cabe a nós condenarmos, nesse sentido, o pecado do outro, esquecendo que a Bíblia relata outros tipos de pecado também. E eu vejo que o problema da nossa geração é só criticar o pecado do outro, aquele pecado em específico, a gente só lembra daquele, como se não existissem os outros tipos de pecado. Então, quando a gente for falar de homossexualismo, vamos falar também de prostituição, vamos falar também de adultério, vamos falar também de fornicação, vamos falar também de muitos homens que se dizem servos do Senhor e traem suas esposas. Vamos falar também de muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão abusando de crianças, estão abusando dos seus fiéis, estão estuprando seus filhos, estão estuprando outras pessoas, estão aliciando menores. Mas o que a gente foca? Só no pecado do outro. E esse que é o nosso problema. É por isso que a gente que é cristão é visto como pessoas hipócritas, porque nós somos bons em falar do pecado do outro, em condenar, dizer, não, mas a Bíblia está dizendo que a pessoa que comete esse pecado vai para o inferno, é digno de morte, é digno de juízo, como se a Bíblia não falasse de outros tipos de pecados que a gente passa a mão, que a gente pensa, ah, não tem nada a ver. A fofoca, sabia que a fofoca é um pecado? A mentira é um pecado? A cobiça é um pecado? Desejar os outros é pecado? Inveja é pecado? Causar discórdia entre os irmãos é pecado? Então, pecado não é só na área sexual. Existem vários tipos de pecado. Então eu não posso olhar para o outro e querer condenar o outro só porque o pecado que ele comete é diferente do meu. Todos nós pecamos e todos nós precisamos de Deus. Tanto aquele que crê e segue a Bíblia, tanto aquele que não crê e não segue a Bíblia. Tanto que a palavra de Deus diz que Jesus veio para quem? Para os sãos, para aqueles que estão curados, para aqueles que estão puros, para aqueles que conhecem a verdade e praticam a verdade? Não. Ele veio para os doentes, para os oprimidos, para os abandonados, para aqueles que estão à margem da sociedade. Então ele veio para aqueles que precisam de cura, ele veio para aqueles que precisam de salvação. Então não cabe a nós oprimirmos, não cabe a nós olharmos de jeito estranho, não cabe a nós desejarmos o mal, desejarmos a morte, não cabe a nós tratarmos mal as pessoas que não seguem aquilo que a gente segue. A gente precisa sim ensinar e viver conforme a palavra de Deus diz, mas em nenhum momento a gente deve destratar o outro, humilhar o outro pela sua opção, por aquilo que ele deseja seguir. A pessoa que está no mundo precisa de Jesus, precisa de transformação, precisa ser liberta. Eu também preciso, você também precisa. Às vezes, por exemplo, eu posso não ser adúltera, eu posso não ter um pecado relacionado à imoralidade sexual. Mas de repente eu posso ser uma pessoa invejosa, eu posso ser uma pessoa mentirosa, eu posso ser uma pessoa fofoqueira, eu posso ficar inventando coisas a respeito do outro, eu posso desejar aquilo que não é meu, eu posso mentir, eu posso desejar a morte do meu próximo. E aí? Então não é porque eu cometo um pecado diferente do outro que eu sou mais santa. Todos nós precisamos de Deus. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, de se inscrever nesse canal e beijo!